João 9, amém? Do verso 35, e hoje nós encerramos, vamos até o 41. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, sabendo que o haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele, perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Até aqui, gostaria de orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe. Senhor, novamente nós precisamos de clamar a Ti. Abre nosso entendimento para compreender as Escrituras, abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que Teu Espírito fale aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, então o texto aqui começa falando, Jesus, sabendo que o haviam expulsado, está falando do cego, então nós estamos acompanhando toda a exposição do capítulo 9, você que tem estado aqui desde o começo, está fazendo um acompanhamento bastante efetivo, eu tenho certeza. Se não, você pode solicitar aí as gravações, e ouvir, se você assim desejar. O texto fala então que Jesus, sabendo que o haviam expulsado quem? O cego, Nós vimos isso, esse expulsar da sinagoga não era simplesmente pedir para que se retirasse, ele perdeu de fato ali um status de pessoa que poderia praticar o culto, praticar, digamos assim, as reuniões na sinagoga. Ele fora proibido de frequentar a sinagoga e, de certa forma, aquilo era vergonhoso para quem assim se desse. Esse homem aqui, ele é encontrado por Jesus e agora sim, Jesus vai fazer aquela inquirição dele sobre a fé. E aí a gente vai agora ver a resposta, ou seja, ele está exercendo agora a fé salvadora. A gente percebe esse detalhe aqui a partir desse novo encontro com Jesus. Jesus agora se revela de maneira mais clara para ele, porque no começo Jesus passa, cura e ele sai, ele obedece a Jesus, ele vai lá se lavar e ele vai. O texto não nos diz mais nada além disso. Mas agora Jesus vai se revelar mais claramente, ele vai dizer em outras palavras: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Esse homem agora vai ter essa revelação mais clara a respeito de Jesus. A gente percebe que ele então foi empoderado, essa palavra empoderado, até bem pouco tempo atrás não existia no português, mas a gente está usando agora, talvez eu comecei a ouvir até fora do meio evangélico, inclusive no movimento feminista, o empoderamento das mulheres, essa palavra foi usada, mas é exatamente isso que acontece quando um crente, quando uma pessoa ela é convertida, ela é empoderada de poder do Espírito Santo. É o que diz lá o texto de Atos capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É exatamente isso que acontece. E, na verdade, como a gente vai ver, apenas as pessoas que são empoderadas do poder do Espírito Santo é que são capacitadas a nascer de novo. Quem não é empoderado pelo Espírito Santo
não consegue nascer de novo por suas próprias forças. Então Jesus tem esse encontro com esse homem, ele é empoderado com a fé salvadora, ele então confessa Jesus como o Senhor, como eu disse, uma das primeiras pessoas a adorar Jesus como Deus. E talvez não, né? Ele fez isso, essa atitude de adoração, na frente dos fariseus. Isso é muito importante. Esse ato de adoração de Jesus diante dos fariseus, essa encenação testemunhou fortemente contra aqueles fariseus. Foi um severo julgamento àqueles incrédulos e soberbos fariseus. Bom, mais uma vez, né, quero repassar o texto, nós já vimos, o texto é muito claro, mais uma vez simples, no sentido da claridade do texto, a gente não tem dificuldades aqui em entender. Lendo o texto, a gente imagina a cena, Jesus encontrando com aquele homem, fazendo essas perguntas, se revelando, ele confessando, ele prestando culto a Jesus, os fariseus ali em volta, assistindo aquela cena, e Jesus pronuncia ali uma sentença contra aquelas pessoas. Isso o texto, então, está muito claro. Agora, o que nós tiramos aqui para nós de aplicação, de prática, de entendimento para nós? Primeira coisa, meus irmãos, esse ex-cego, né, como não falo o nome dele, para identificar, eu estou usando aqui de ex-cego, né? Esse ex-cego demonstrou uma coragem que de fato só poderia vir da fé salvadora. Aquele tipo de fé que resulta do novo nascimento, ou que é resultado do novo nascimento. Às vezes a gente pode até se perguntar, né, o que viria primeiro? A fé vem primeiro, o novo nascimento depois, ou o novo nascimento vem primeiro e depois a fé? Sei lá, se a gente for ficar querendo caçar muito esse detalhe aí, talvez uns podem discordar e talvez ele não chegue a alguma coisa de prática muito efetiva. No entanto, o que você pode refletir sobre isso é que, se nós nos centralizarmos, ou se nós nos basearmos no texto de Filipenses, quando fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fazendo uma lembrança daquele vale de ossos secos do Ezequiel, a ação do Espírito Santo tem que vir primeiro. Então Jesus precisa, o Espírito Santo precisa nos fazer nascer de novo, para então a gente, uma vez vivo, como aqueles ossos secos, que foram revividos, e na visão de Ezequiel, uma vez as carnes, né, enfim, o corpo está ali, com a carne, enfim, de novo, como um corpo humano normal, mas ele não tinha vida neles. Aí é que Deus fala, né? Profetiza o Espírito, aí vem o Espírito, né? Vem o Espírito, aí poderia ser o fôlego de vida, né? Na palavra hebraica pode ser a mesma. Aí é que aqueles homens, né? Aqueles ex-mortos, passam a adquirir vida. Então, fazendo isso para o lado espiritual, a gente precisa nascer de novo. Por isso que é muito importante nós insistirmos, meus irmãos, nessa doutrina das Escrituras, de que, de fato, ninguém vem a Deus se Deus não for até Ele primeiro. Ninguém recebe Jesus, ninguém se torna um crente nascido de novo, se Jesus não operar, se o Espírito Santo não operar, se Deus, ou seja, a Santíssima Trindade, não atuar na vida de uma pessoa. Ninguém jamais poderá dizer que foi salvo por causa da sua própria fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Nenhum de nós poderá dizer isso com toda certeza, não. Mas isso não nos isenta de certas responsabilidades, como eu quero também pincelar aqui a respeito disso. Agora, veja a fé daquele homem em contraste com a fé, eu diria, natural dos pais deles. Os pais dele, né? Os pais dele foram chamados lá para serem inquiridos também pelos fariseus ali. E, assim, se uma coisa que eu posso fazer é louvar a sabedoria dos pais.
É sabedoria de Salomão mesmo ali, quando eles são perguntados, são inquiridos. Por quê? Veja que eles não se comprometem nem com Jesus e nem com os fariseus. Eles não se complicam com os fariseus, porque eles poderiam falar, não, meu filho era assim e tal, e ele voltou, e ele falou que Jesus e tal. Mas também eles não, né, digamos assim, não negaram que Jesus Cristo pudesse ser o Cristo. Talvez lá no coração deles, o texto bíblico não nos fala nada acerca dos pais, a não ser aqueles versículos ali, 1 ou 2 versículos, em que os pais respondem aos fariseus, mas lá no coração deles, poxa, o filho dele, eles conheciam o filho, viam que o filho nasceu cego, né? E sabiam que somente um profeta poderosíssimo de Deus, vindo de Deus, poderia fazer aquilo, porque tal qual o filho, eles também sabiam que nunca antes na história do universo, alguém que era cego de nascença havia recobrado a visão. Então, talvez lá no coração deles, eles estavam com aquela confusão. Esse Jesus é alguém muito especial. Por isso, eles não blasfemaram contra Jesus, mas ficaram em cima do muro, né? A gente sabe que o filho nasceu cego, agora, como ele voltou à visão, a gente não sabe. Né? Quando eles falaram não sabe, não que eles não sabiam, porque o filho já tinha falado, né? Olha, o homem lá veio e passou, então eles sabiam como é que foi. Agora, eles não sabiam, assim, como que foi o milagre, né? A gente não sabe explicar, e nem sabemos explicar como que alguém fez isso. Então, pergunta para ele. Mas, se tiveram sabedoria, não tiveram a coragem que só a fé salvadora dá. Porque se o filho dele, o ex-cego, não tivesse sido empoderado com a fé salvadora, certamente ele não teria a coragem que teve, que os seus pais não tiveram. Por ele, o cego, ter enfrentado e respondido, sabe, de maneira já crente no Senhor Jesus, ainda que talvez a sua fé estivesse ainda obscurecida, ele não tinha ainda todo o entendimento, toda a claridade do que representava a sua fé, de uma certa forma assim, fé exatamente em quem ou no que, mas ele já tinha lá as primeiras sementes, digamos assim, dessa fé que certamente iria crescer e crescer bastante. Eles, claro, ameaçaram, nós vamos expulsar você da sinagoga. O texto não diz que o cego falou com essas palavras que eu vou dizer aqui agora, né? Mas, digamos assim, olha, tudo bem, vocês podem fazer isso, mas eu não posso deixar de crer que aquele homem que fez isso, ele é um profeta de Deus, ele é o Messias. Ele já tinha essa convicção no seu coração. Vocês vão me expulsar da sinagoga? Tudo bem, vocês podem me expulsar, mas eu não posso negar este homem, né, este Cristo. Apesar de, como eu já disse, ele não tinha ainda esse entendimento completo acerca da pessoa de Jesus. Ele vai passar a ter a partir desse encontro que ele tem com Jesus. Nesse encontro que ele tem lá com Jesus, Jesus pergunta para ele, né? Você crê no Filho do Homem? Para contextualizar, meus irmãos, hoje seria a mesma coisa que o mesmo quadro quando a gente pergunta: você quer receber Jesus como seu Senhor? Quando nós fazemos essa pergunta para alguém e de verdade a pessoa, ela sim, ou seja, provavelmente você já teve a oportunidade de evangelizar muitas pessoas. Se não teve, né, de fazer uma evangelização, de pregar para alguém e perguntar se a pessoa quer entregar a vida a Jesus, né? Então talvez você não tenha, vamos dizer assim, muito ideia de como é essa experiência. Mas eu já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes. E a gente pergunta para algumas pessoas: você quer entregar a vida para Jesus? Nunca eu ouvi alguém dizer: não quero. Pelo menos eu, sinceramente, não me recordo agora. Estou fazendo aqui uma rápida busca nos arquivos dos meus neurônios aqui, mas eu nunca ouvi alguma pessoa dizer: não quero.
Sempre elas disseram, sim, sim, quero. Mas, né, nos primeiros anos eu, poxa, eu já soltava fogo. Mas depois de um tempo de experiência, o jeito da pessoa dar a resposta, eu já sabia que ela só falou aquilo por educação ou porque está querendo se ver livre de mim. Se ela falar quero, aí eu vou embora, né? Já alcancei o meu objetivo, aí eu iria embora. E aí eu já percebi desde um determinado tempo de maturidade, eu percebi que aquela resposta não era sincera. Mas quando a pessoa de fato ela é convertida, quando você faz essa pergunta, ou seja, ela é nascida de novo, melhor dizendo, quando o evangelista faz essa pergunta, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ela só vai responder aquele quero convicto, aquele quero que depois de 2, 3 anos você vai ver, puxa, aquele ali se converteu mesmo. Ela só vai receber só vai dar essa resposta convicta porque o Espírito Santo já atuou na vida dela. Assim como aqui o Espírito Santo, Jesus, enfim, né? Em todo o processo a gente fala da Trindade como um todo. Aqui você veja, Jesus já havia tido um primeiro contato com ele um pouquinho lá atrás. E aí Jesus já o havia, né, digamos assim, ministrado sobre ele esse novo nascimento. Por isso que agora, quando ele pergunta, você quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Quando ele respondeu, quero. Você percebe? A fé que ele exerceu naquele momento já havia sido dada, já havia sido empoderada sobre ele. Se bem que, como eu disse, o texto aqui, a pergunta de Jesus é, você crê no Filho do Homem? Ele responde, sim, eu creio. Quando ele pergunta quem é, né? Sou eu que estou falando com você. Sim, eu quero. Notemos que Jesus estava à procura desse homem para receber o milagre. Esse homem que recebera o milagre antes, né? O texto começa dizendo, deixa eu voltar aqui, olha só. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe. De acordo com um comentarista, um teólogo chamado Werner Bohr, esse encontrar aqui, ele bem pode ser entendido como sendo um encontrar de alguém que busca uma coisa com muita diligência. Outro dia, por 2 vezes, eu perdi minha carteira de motorista. Primeiro eu fiquei desesperado procurando, eu tinha esquecido no banco, porque eu fui lá no banco, dei o documento e não peguei de volta, ficou lá em cima da mesa. Aí foi encontrado, tudo bem. Aí da última vez eu até saí para ver os documentos da igreja, né, aquele negócio de certificado digital, essa coisa toda. E aí, quando voltei, cadê o documento? Como eu tinha saído do cartório meio nervoso, porque me fizeram ir lá à toa, a coisa não funcionou, né? E estava bem no comecinho desse negócio de máscara, de não sei o quê, estava uma confusão doida, né? Quando eu saí já meio nervoso, porque a mulher não me atendeu direito e eu tenho certeza, posso estar errado, mas eu tenho certeza de que ela fez um negócio errado. Na hora de digitar lá no computador, ela digitou errado, né? Mas ela disse que não e eu não tinha como provar, porque eu não podia ver, né? Ela estava lá do outro lado, eu do lado de fora, né? Tinha um monte de coisa atrapalhando a entrada, você sabe que agora está tudo assim, né? 10 metros de distância, aquela coisa toda, então eu não vi, mas enfim. Aí eu peguei os negócios assim, eu lembro que eu peguei a minha carteira de motorista, segurei assim com uma mão só em cima do livro, o livro de atas, aqueles documentos, e eu saí para ir para o carro, coloquei o negócio lá no carro, e vim embora. Aí eu falei, puxa, eu devo ter caído, né? Imaginei que foi isso, a carteira de motorista deve ter escorregado, quando eu fui abrir a porta do carro, caí, eu perdi. Aí tá bom. Aí estava dando por perdido mesmo, aí procurei em casa, revirei, olhei, revirei, olhei os bolsos, né? Lembrei da camisa que eu estava, será que eu não coloquei aqui no bolso? Olhei as calças e tirei tudo do guarda-roupa para ver se não caiu, olhei debaixo da cama, enfim, olhei dentro do forno, na geladeira, olhei tudo, nada da carteira de motorista. Eu falei, puxa, agora vai me dar uma dor de cabeça isso aqui. Aí, puxa,
graças a Deus achei de novo. Estava dentro Na verdade, eu levei a minha carteira de trabalho, porque eles disseram que tinha que levar a carteira de trabalho, e aí ela estava dentro da minha carteira de trabalho, né, que eu não uso para nada, né? Tá lá. Graças a Deus, achei a carteira. Então, sabe esse negócio de você procurar, e quando encontra... né? A ideia aqui parece ser essa. Jesus estava lá, cadê? Onde é que está? Procurando. Não que Jesus não soubesse aonde o cara estava, porque Jesus, né, claro, ele é Deus, e na sua comunhão com o Espírito Santo poderia revelar para ele de uma maneira tão sobrenatural, quanto revelou que tinha 2 moedas na boca de 2 peixes, do peixe que estava nadando ali pertinho e que Pedro ia pescar. Então não seria dificuldade isso, mas a ideia é que Deus está à procura do pecador. Jesus foi atrás dele, porque o homem, o ser humano pecador, ele foge de Deus. E Deus sempre, por causa do seu amor, vem à procura do pecador. Novamente eu me lembro daquele hino lá, porque Jesus me ama. Jesus nos ama a todos. Então, essa ideia de Jesus estar ali fazendo isso, né? E corrobora com essa ideia Lucas 19:10. Jesus diz, eu vim para buscar o que se havia perdido. Tudo isso, meus irmãos, reforça a nossa linha de raciocínio de que nada ali foi coincidência. A gente percebe que lá no começo do versículo, do capítulo, Jesus responde, olha, por que nasceu cego? Perguntaram. E ele responde, isso foi para a glória de Deus. Então não foi nada coincidência, não foi nada casualidade, mesmo a cegueira daquele homem, o fato de ele ter nascido cego e todo o sofrimento que ele e seus pais passaram por tantos e tantos anos, isso foi planejado por Deus. Às vezes é difícil a gente entender como que Deus pode planejar coisa que aparentemente pode ser ruim. E, bom, já falei sobre a ideia aqui de não dizer que Deus planeja o mal, Deus é o autor do mal. Isso é uma coisa que nós temos muita dificuldade de entender, mas o que nós temos que, digamos assim, aceitar, não aceitar de maneira irracional. Aqueles que não são crentes, eles não entendem. Mas nós que somos salvos, nós entendemos que a nossa fé e a nossa expectativa não é uma fé irracional. Mas sim, nós aceitamos que mesmo as coisas ruins não fogem ao controle de Deus. E como diz as Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele cego estava destinado para a salvação desde antes da fundação do mundo. Entretanto, nós podemos perceber que se ele não tivesse obedecido às palavras de Jesus, indo lavar-se no tanque de Siloé, provavelmente ele estaria cego até hoje. E quando eu falo cego até hoje, eu não estou me referindo apenas da cegueira física, porque fisicamente ele estaria morto, né? Mas espiritualmente cego, e tão logo chegue o julgamento final, ele seria lançado no lago de fogo, que arde eternamente, como é dessa forma descrito, porque ele não teria obedecido a Jesus, ele teria continuado cego fisicamente e cego espiritualmente, porque nós já vimos, e vamos finalizar aqui com essa perspectiva de novo, que Jesus, muito mais do que curar a cegueira física, ele curou a cegueira espiritual. Se aquele homem não tivesse obedecido àquela ordem de Jesus, e lembra que no capítulo 8 Jesus estava falando sobre isso, né? Que as pessoas que têm parte com ele, elas são aquelas que obedecem às palavras de Jesus. E Jesus deu uma ordem para ele, e ele obedeceu a essa ordem. Isso prova que quando nós falamos de doutrina da salvação, meus irmãos, há uma absoluta, mas absoluta necessidade de nós harmonizarmos a predestinação com a livre agência. E quando eu falo aqui a livre agência, eu estou minimizando um pouquinho por causa da força que tem o termo livre-arbítrio. De certa forma, nós até poderíamos continuar utilizando o termo livre-arbítrio,
Só que esse livre-arbítrio, né, ele é, digamos assim, pesado demais para que a gente possa dizer que ele existe e ele coexiste com a sabedoria, com a soberania de Deus. Por isso, talvez até para um preciosismo necessariamente saudável de definição de termos, a gente usar a livre agência, porque, meus irmãos, a soberania de Deus, na sua soberania, Deus resolveu não restringir o ser humano a um mero computador, a um mero robô que faz uma coisa repetida, de maneira que você coloca ali os comandos para ele fazer alguma coisa e ele vai e faz. Você já viu quando... Hoje a tecnologia está muito avançada, né? Mas antigamente, quando os primeiros computadores se popularizaram, nós tínhamos os chamados... Hoje você tem o Windows 10, né? Todo mundo usa, quando muito o Windows 7. Mas lá ainda nos primórdios do Windows, que se chamava Windows 95 e até o Windows 98, tinha uma famosa tela azul do Windows. Essa tela azul ficou famosíssima, né? Uma bad blue screen. Você executava alguma coisa ali, você digitava alguma coisa, você pedia para fazer alguma coisa, dava um piripaco nele, puf, aparecia uma tela azul. Aí você tinha que puxar da tomada e ligar de novo, porque ele não funcionava. Era uma deficiência de tecnologia, né? Se nós fôssemos meros computadores, as pessoas só iriam fazer aquilo que estava exatamente predeterminado. Isso, inclusive, tem uma heresia, né, chamada de determinismo. Alguns vão chamar de hipercalvinismo, para fazer uma referência aí à questão dos calvinistas e tudo mais. Mas sim, há uma necessidade absoluta da gente fazer essa harmonização. Se o novo nascimento, meus irmãos, e eu nunca, jamais poderia negar, porque a Bíblia me convence de que o novo nascimento é uma obra única e exclusivamente de Deus, né? Novamente, eu falo alguns termos técnicos aqui, não para cansar você ou para gastar o quanto eu sei, mas é porque eu acredito que você tem capacidade de, crescer um pouquinho mais, de entender um pouquinho mais, de poder discutir depois com outros aí fora, ou se de repente alguém falar alguma besteira, seja no YouTube, seja numa rede social, ou mesmo numa conversa de botequim, você aqui, não, você já vai saber um pouquinho mais. Eu não acho que você seja incapaz de aprender algumas coisas, né? Por isso, a gente fala, o novo nascimento é uma obra monergística de Deus, ou seja, um trabalho, né, monergismo aí, no sentido de trabalho de um só, né? O novo nascimento é um trabalho exclusivamente de Deus. Nenhum ser humano pode produzir o seu próprio novo nascimento ou cooperar com Deus para que eu mesmo seja salvo. Isso é uma ação única e exclusiva de Deus. No entanto, de uma certa forma, e talvez eu poderia aqui, mais para frente, lapidar ainda mais esses termos aqui, né, para a gente entender o seguinte: a nossa continuidade na salvação, essa é uma obra que nós temos que fazer. O Espírito Santo nos empodera para obedecermos a Deus. Mas a ação propriamente dita da obediência, ela tem que ser minha. Senão eu poderia dizer da outra forma, né? Ora, então, se eu obedeço a Deus, não sou eu que obedeço. É uma coisa que está me fazendo obedecer. Não é verdade? Eu poderia usar o argumento para esse lado. Então, Deus nos empodera, Deus nos capacita para obedecermos os seus mandamentos. Deus nos capacita para prosseguirmos no processo de santificação. Ele nos capacita com isso, Ele nos dá poder, Ele nos dá ferramentas para que nós possamos, e aí usando as palavras de Filipenses 2:12, desenvolver a nossa salvação. Desenvolver não no sentido de eu trabalhar e eu me salvar sem os méritos de Cristo. Isso não, o novo nascimento é Jesus. Mas uma vez salvo, eu agora sou, digamos assim,
obrigado, por assim dizer, a obedecer Jesus. E quais são as ordens que Jesus deu para nós? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao nosso próximo. E aí quando a Bíblia diz amar ao próximo como a si mesmo, a Bíblia não está falando de gostar de você. Muita gente usa essa ideia de forma descontextualizada, né? Eu preciso aprender a me amar, gostar de mim. Está falando de um sentimento, um mero sentimento, para eu poder gostar dos outros. Se você não gosta de você mesmo, você não gosta dos outros. E aí esse gostar de você, você fala né, sei lá, de se embelezar, de trabalhar, enfim, de ter uma autoestima alta, né, de uma estima pessoal alta. Ok, a gente pode até dizer que tem esse elemento também, mas não é somente disso que Deus está falando. Ele está falando de amar o outro. Lembra que amar, na maioria das vezes, esse verbo amar nas Escrituras, ele vai definir muito mais atitudes e ações do que sentimentos. Então, quando fala assim, amar o próximo como você ama você mesmo, né? Uma pessoa com saúde normal, claro, uma pessoa que está passando por um processo de depressão, de repente numa crise de Burnout, me parece que chama lá, tal, ela pode querer cometer um suicídio, pode querer se autoprejudicar, se automutilar, por causa de uma porção de porcarias que a gente vê que nos dias de hoje está muito, tem gente fazendo propaganda disso nas redes sociais. Mas uma pessoa em saúde normal, ela não quer o mal para ela, ela não quer o pior para ela quer o melhor para ela. Então amar o outro como você ama você mesmo, olha, eu vou fazer o bem para o outro na mesma intensidade com que eu faço o bem para mim mesmo. Eu compro para mim as melhores coisas, eu escondo o melhor pedaço da carne para mim, para comer escondido dos outros. Né? Você sempre quer o melhor para você mesmo. E aí é que a Bíblia está falando de amar ao próximo como você ama a você mesmo. Como você faz o bem para você mesmo, faça o próximo para o outro. E, basicamente, obedecer a Jesus nas suas ordenanças. Fazer discípulos, é uma ordenança do Senhor Jesus. O batismo, a ceia, são ordenanças do Senhor Jesus, são coisas que nós temos que obedecer. Se eu não estou trabalhando para pregar o Evangelho para outras pessoas, para levar outras pessoas a Cristo, eu não estou desenvolvendo a minha salvação. E aí vai ficar aquela pergunta, perde a salvação ou, na verdade, nunca foi salvo? Não interessa. Talvez isso aí é aquela disputa de querer saber quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Você pode entender, olha, nunca foi salvo, então, meu irmão, você nunca foi salvo, você está perdendo tempo aqui, por favor, queira se retirar. Ou então, sim, aí, na hora de fazer uma escolha, talvez eu tendo a fazer a escolha por essa segunda. Você pode perder, sim, a sua salvação, porque não está obedecendo ao Senhor Jesus. Sim, mas eu poderia entender, não, na verdade é que nunca foi salvo. Aí na última hora ela revela que nunca foi salvo mesmo e pula fora da igreja. Ok, então vamos ficar com essa opção, também não tem problema. Só que isso, qualquer que seja essa opção de interpretação, isso não vai nos tirar, não vai tirar das Escrituras a realidade da responsabilidade, da livre agência do crente em obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus. E meus irmãos, eu teria que pregar o universalismo, que é o universalismo, aquele negócio que lá no final, Deus vai salvar todo mundo. Deus vai salvar o Hitler, Deus vai salvar até Satanás, lá no final, lá longe. Isso é universalismo. Eu teria que pregar isso. Se eu pregasse o seguinte, olha, se você não obedecer, se você aceitou Jesus, é crente mesmo, seria o mesmo que pregar. Um crente que não obedece, é crente de verdade. Não prega o Evangelho, não ama o próximo como a si mesmo, não ama a Deus, não prioriza a Deus. Ele não está obedecendo. E se ele não está obedecendo, Deus no final das contas não vai fazer nada. Se até você que é um pai ruim, quando o seu filho desobedece, você dá uma chinelada nele para discipliná-lo e corrigi-lo para o caminho certo, você acha que Deus não vai fazer isso?
Caminhando para o final aqui, meus irmãos, o texto então vai nos dizer: Jesus julga ou não julga? Aqui nós temos esse paradoxo do cego, né? O cego enxerga e o enxergador fica cego. A gente tem esse paradoxo mesmo aí, né? Porque Jesus vai dizer sobre isso. E depois temos um outro texto aqui, quando Jesus fala, né, que aqui no versículo 39, ele está dizendo que veio para julgar